Olá, turma! A nossa aula de hoje é sobre a Lei de Charles, um cientista que elucidou uma importante propriedade dos gases ao estudar o efeito da temperatura sobre o volume de um gás mantido à pressão constante. O objetivo será determinar experimentalmente a relação entre o volume e a temperatura de uma amostra de ar à pressão constante. Para isso, iremos utilizar o seguinte arranjo experimental, que consiste de um quitasato de 500 ml acoplado a um termômetro digital que acusa a temperatura ambiente de 28,3 graus Celsius, acoplado a uma seringa de vidro graduada de 50 mililitros. Iremos utilizar uma chapa elétrica como fonte de aquecimento e a seringa está acoplada ao suporte universal. Iniciando essa experiência, devemos considerar alguns cuidados experimentais. Primeiro, o termômetro acoplado no orifício central da rolha deverá estar posicionado verticalmente na boca do quitasato. Devemos nos certificar se a rolha está bem encaixada e que as leituras de temperatura possam ser feitas com uma certa precisão. Também é importante observar se a mangueira que liga a saída lateral do quitasato à seringa está bem conectada e posicionada horizontalmente. É importante não variar a posição do êmbolo, uma vez feita a conexão. Finalmente, certifique-se que o êmbolo da seringa está no 0 ml da escala. Observando o início do aquecimento, a temperatura registrada modifica-se lentamente, subindo para 30 graus Celsius, e observamos que o êmbolo começa a se deslocar. A variação na temperatura é baixa e após algum tempo observamos o deslocamento de 5 ml na temperatura de 31 graus Celsius. Coletando os dados, considerando a pressão constante, a Lei de Charles diz que o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Assim, à medida que aumentamos a temperatura do gás, o seu volume também aumentará, como podemos observar neste experimento. Então, vamos medir de 5 em 5 mililitros para em seguida depois construirmos um gráfico. Aproximadamente 35 mililitros, temperatura de 38 graus Celsius. Próximo de 40 graus Celsius, aproximadamente 40 mililitros de volume deslocado. Com o aumento da temperatura, vamos observando que se está aproximando próximo de 45 mililitros. Lembrando que é sempre o volume total. Nós temos que considerar o volume inicial do sistema e somar com o volume deslocado. E o último ponto para nós traçarmos o nosso gráfico é quando o êmbolo atingir 50 mililitros. E nós vamos observar a temperatura final de aquecimento. Observem que está quase se aproximando aos 50 ml, numa temperatura em torno de 43,6 graus Celsius.
Chegamos a 50 ml de volume deslocado. Vamos observar mais um pouco e desligar o sistema. Com os dados coletados, é possível traçarmos um gráfico de volume versus temperatura e, a partir do coeficiente angular, podemos determinar o número de mols do gás em estudo. A tabela de resultados mostra que o volume do gás aumenta com a elevação da temperatura. O volume inicial é a soma do volume do gás ocupado no Kitasato mais o da mangueira, cujo valor total é de aproximadamente 615 ml. A temperatura ambiente estava em 28,3 graus Celsius, atingindo o valor de 43,6 graus Celsius após o deslocamento de 50 ml. Os dados foram coletados de 5 em 5 ml do deslocamento do êmbolo da seringa, lembrando que devemos considerar o volume do gás de 615 ml. Assim, traçando-se o gráfico, podemos observar uma relação linear entre o volume e a temperatura do gás, comprovando assim a lei de Charles. Com os dados experimentais, é possível traçar um gráfico, obter a equação da reta e calcular o número de mol do gás, considerando a pressão igual a 1 atm, sendo o volume em litros e a temperatura em Kelvin. Podemos observar a reta com o seu coeficiente de correlação igual a 0,9957. Trata-se de uma curva isobárica. Nesta curva, o eixo Y é o volume em litros e o eixo X a temperatura em Kelvin. A equação sugere que o volume do gás é diretamente proporcional à temperatura, se mantido a pressão constante. Assim, concluindo o experimento sobre a lei de Charles, a explicação está baseada no aumento da velocidade média das moléculas do gás quando se eleva a temperatura. As moléculas colidem com as paredes do recipiente com maior frequência e maior impacto, por isso exercem maior pressão sobre as paredes, tendendo a se expandirem. Nós terminamos aqui o nosso vídeo. Bons estudos e até a próxima aula!